nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na 12ª aula do curso Entendendo a Bíblia, pois conhecendo melhor a Sagrada Escritura, nós podemos utilizá-la todo dia como nosso guia de vida cristã e católica. Se ainda não viu as aulas anteriores, acesse o link no canal do YouTube, na descrição abaixo. Assista às aulas para poder entender toda a sequência do curso. Vamos juntos aprender como entender e praticar a palavra de Deus na nossa vida. Nesta aula, vamos falar do Evangelho de São Mateus. Mateus é representado pela figura de um homem porque começou a escrever seu Evangelho dando a genealogia de Jesus. Mateus é um nome hebraico que significa dom de Deus. Mateus era cobrador de impostos em Cafarnaum, por isso se intitulava Mateus o Publicano, e era também chamado Levi. Foi convidado pessoalmente por Jesus para ser discípulo. O Evangelho de Mateus é dirigido aos judeus convertidos e quer mostrar que Jesus de Nazaré é o herdeiro das promessas feitas por Deus a Davi. Portanto, Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. O Evangelho de São Mateus, transmitido em grego pela Igreja, deve ter sido escrito originariamente em aramaico, que era a língua falada por Jesus. O texto reflete tradições hebraicas, mas, ao mesmo tempo, testemunha uma redação grega. O vocabulário e as tradições fazem pensar em crentes ligados ao ambiente judaico. Mas, apesar disso, não se pode afirmar a sua origem palestinense. Geralmente, pensa-se que foi escrito na Síria, talvez em Antioquia ou na Fenícia, onde viviam muitos judeus, por deixar entrever uma polêmica declarada contra o judaísmo farisaico. Atendendo a elementos internos e externos ao livro, o atual texto pode datar-se dos anos 80 a 90 depois de Cristo, ou seja, algum tempo depois da destruição de Jerusalém. Falemos um pouco sobre o autor. Do seu autor, esse livro nada diz, mas a antiga tradição eclesiástica atribui-o ao apóstolo Mateus, um dos 12, identificado como Levi, cobrador de impostos, capítulo 9, versículos de 9 a 13, e no capítulo 10, versículo 3. Pelo conhecimento que mostra das escrituras e das tradições judaicas, pela força interpelativa da mensagem sobre os chefes religiosos do seu povo, pelo perfil de Jesus apresentado como mestre, o autor desse evangelho era, com certeza, um letrado judeu tornado cristão, um mestre na arte de ensinar e fazer compreender o mistério do reino do céu, o tesouro da boa nova anunciada por Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Analisemos agora a composição literária. Mateus recorre a fontes comuns a Marcos e Lucas, mas apresenta uma narração muito diferente, quer pela amplitude dos elementos próprios e quer pela liberdade com que trata materiais comuns. O conhecimento dos processos e os modos próprios de escrever de Mateus são de grande importância para a compreensão do livro atual. Compilação de palavras e de fatos, de discursos e de milagres, recurso a certos números, 7, 3, 2, paralelismo sinonímico e antitético, estilo hierático e catequético,
citações da Escritura, etc. Divisão e conteúdo do Evangelho de Mateus. Apesar das características e agrupamentos de narrações, não é fácil determinar o plano ou estabelecer as grandes divisões do livro. Dos tipos de distribuição propostos pelos críticos, podemos nos referir a 3. Segundo o plano geográfico, o ministério de Jesus na Galiléia, capítulo 4, versículos 12b e 13 e o versículo 58, a sua atividade nas regiões limítrofes da Galiléia e a caminho de Jerusalém, capítulo 14, versículos de 1 a 20 e o versículo 34, ensinamentos, paixão, morte e ressurreição em Jerusalém, capítulo 21, versículo 1 a 28 e o versículo 20. Segundo os 5 discursos, subordinando a estes as outras narrações, resulta daí um destaque para a dimensão doutrinal e histórica da existência cristã, segundo o objetivo de referir o drama da existência de Jesus. Mateus apresenta o Messias com quem o povo judeu se recusa a acreditar, capítulo 3, versículo 1 a 13 e o versículo 58, e que, percorrendo o caminho da cruz, chega à glória da ressurreição, versículo 14 e 28 do capítulo 3. Aqui limitamos-nos a destacar, primeiro, o Evangelho da infância de Jesus, capítulo 1, versículo 1 a 2 e o 23. Anúncio do reino do céu, capítulo 3, versículos 1 a 25 e o 46. Paixão e ressurreição de Jesus, capítulo 26, versículo 1 a 28 e o 20. A teologia contida no Evangelho de São Mateus. Escrevendo entre judeus e para judeus, Mateus procura demonstrar como na pessoa e na obra de Jesus se cumpriram as Escrituras que falavam profeticamente da vinda do Messias. A partir do exemplo do Senhor, reflete a praxe eclesial de explicar o mistério messiânico mediante o recurso aos textos da Escritura e de interpretar a Escritura à luz de Cristo. Esta característica marcante contribui para compreender o significado do cumprimento da lei e dos profetas. Cristo realiza as Escrituras não só cumprindo o que elas anunciam, mas aperfeiçoando o que elas significam. Isso nós podemos ver no capítulo 5, versículos 17 a 20. Assim, os textos da Escritura neste Evangelho confirmam a fidelidade aos desígnios divinos e, simultaneamente, a novidade da aliança em Cristo. Nele, ressaltam 5 blocos de palavras ou discursos de Jesus, no capítulo 5, no capítulo 8, no capítulo 11, no capítulo 13 e no capítulo 19. Esses blocos ocupam um lugar importante na trama do livro, tendo a encerrá-los as mesmas palavras, capítulo 7, versículo 28, e apresentam sucessivamente a justiça do reino, os arautos do reino, os mistérios do reino, os filhos do reino e a necessária vigilância na expectativa da última manifestação do reino. Desde o século II, o Evangelho de Mateus foi considerado como o Evangelho da Igreja, em virtude das tradições que lhe dizem respeito, da riqueza e ordenação do seu conteúdo, que o tornavam privilegiado na catequese e na liturgia. O reino, proclamado por Jesus como juízo iminente, é, antes de mais nada, presença misteriosa de salvação já atuante no mundo. Na sua condição de peregrina, a Igreja é o verdadeiro Israel, onde o discípulo é convidado à conversão e à missão, lugar de tensão ética e penitente,
mas também de realidade sacramental e presença de salvação. Não identificando a igreja como o reino do céu, Mateus continua hoje a recordar o seu verdadeiro rosto, uma instituição necessária e uma comunidade provisória na perspectiva do reino de Deus. Como a outros evangelhos, o de Mateus refere a vida e os ensinamentos de Jesus, mas de um modo próprio, explicando a cristologia primitiva. Em Jesus de Nazaré cumpre-se as profecias. Ele é o Senhor esperado, o Emanuel, o Deus conosco, capítulo 1, versículo 23, até a consumação da história no capítulo 28, versículo 20. É o mestre, por excelência, que ensina com autoridade e interpreta o que a lei e os profetas afirmam acerca do reino do céu, que é igual ao reino de Deus. É o Messias, no qual converge o passado, o presente e o futuro, que, inaugurando o reino de Deus, investe a comunidade dos discípulos, a igreja, do seu poder salvífico. Assim, no coração deste evangelho, o discípulo descobre Cristo ressuscitado, identificado com Jesus de Nazaré, o filho de Davi e o Messias esperado, vivo e presente na comunidade eclesial. Esta foi uma breve análise do Evangelho de São Mateus. Como prática de leitura da Bíblia, ao invés de ler todos os livros, a sugestão da igreja é que você leia primeiro os 4 evangelhos para poder se centrar em Cristo, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e todo o Novo Testamento, entremeando as leituras com algumas passagens referidas nestas leituras do Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento. Quando ver uma referência ao Antigo Testamento no Novo Testamento, pare um pouco, volte lá no Antigo Testamento e leia. Depois volte para onde você estava lendo. Esta é uma prática recomendada para que não se torne entediosa a leitura da Bíblia, começando da primeira página e seguindo até o final. Assim vão se entremeando os conceitos e o conhecimento do Cristo e de sua missão na Terra. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva e dê um like, gostei e compartilhe. Compartilhe com seus irmãos e irmãs, com a sua família, com seus amigos e parentes, para que eles também possam se aproveitar desse material. Se você está vendo através do Facebook, ou na minha página pessoal, ou na página Salve Rainha, ou no grupo Salve Rainha, ou onde quer que eu distribua esse vídeo, curta também e compartilhe. Se você não curtiu ainda a página Salve Rainha e não participa do grupo Salve Rainha, faça isso. Estamos num grupo de transformação que merece o seu apoio e a sua participação. Encerramos nossa aula de hoje e amanhã falaremos do Evangelho de São Marcos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine, dando a sabedoria necessária para entender a sua palavra, a sua vontade, através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.